Olá pessoal, segundo vídeo do canal e num lugar especial, hein? Olha onde é que nós estamos. Não conhece? Solta a música. É aí. Bem, nós vamos nos encontrar aqui com algumas abordagens sobre conteúdos importantes. Vamos falar sobre o ramo da física chamado mecânica e um pouquinho sobre eletrostática. Vocês são meus convidados para conhecerem na prática um parque tão maravilhoso como esse. Aplicações de física, mecânica e eletrostática. Vamos lá, pessoal! Viu, é? Bem pessoal, nós estamos diante da Fire Whip, que é a maior montanha-russa invertida da América Latina. Entre outras coisas, ela é uma demonstração prática das forças de centrífuga e centrípeta. Lembrar que a força centrípeta, ela aponta do centro para a borda, a força centrífuga da borda para o centro. Na prática, nós vamos ver como é que isso é vivenciado e quais são as aplicações práticas. Aqui para diversão, mas para os nossos estudos, para cálculos que nos levarão aos nossos sonhos. Vamos lá? Siga-me! Muito legal, não é? A Fire Whip. Espero que qualquer dia desses vocês estejam vivendo esse momento na prática. É inesquecível. Bom, vamos dar uma avaliada nas forças envolvidas na Fire Whip e em qualquer outra montanha-russa. Não só a força centrípeta e a força centrífuga, mas também algumas outras forças que acompanham aqui o movimento. Esse carrinho, ele representa os carrinhos que estão lá na montanha-russa, né? Inicialmente, o peso é uma força bem importante. Essa força-peso, ela é exercida sobre o corpo, afinal de contas ele possui massa e está sendo atraído para o centro da Terra pela gravidade, pela força gravitacional. Ele possui peso. Ao ser atraído para o chão responde esse empurrão com a força chamada normal. A força normal é uma força que atua no contato entre o corpo e a superfície. Então esse carrinho empurra esse chão para baixo, o chão empurra o carrinho para cima com a força normal. Se esse carro só estiver indo para frente, a grande tendência é que esse peso seja igual a essa normal. Afinal de contas, esse corpo nem está subindo, nem está descendo. Ao chegar no loop, olha o que vai acontecer. Para que um corpo realize um movimento circular, é necessário que a velocidade desse corpo altere sua direção e seu sentido. E para se alterar uma velocidade, é necessário que haja uma aceleração. Entenda só. Se a velocidade alterou o seu módulo, houve uma aceleração. Se a velocidade alterou a sua direção e o seu sentido, também houve uma aceleração. Bem, para produzir uma aceleração é necessário que exista uma força. Quem é essa força? Vamos lá. O peso já estava aqui desde o começo. Então não é ele o responsável pela alteração na direção e no sentido da velocidade. A normal, ela já estava aqui também. Ela tem um papel bem fundamental aqui nesse movimento, mas ela já estava aqui. Quem é o nosso protagonista agora vai ser uma força que nesse caso vai ser chamada de força centrífuga.
Essa força centrífuga ela aponta para baixo e ela é a responsável pela alteração na direção e no sentido dessa velocidade. Nesse ponto mais baixo dessa trajetória, essa normal ela pode ser igualada ao somatório da força centrífuga mais a força peso. Você tem uma força para cima, duas para baixo. Esses dois vetores para baixo formam um ângulo de 0 graus. E os vetores que formam 0 graus, eles são somados. A resultante deles é encontrada somando. Bom, olha o que vai acontecer agora. Esse carrinho, depois de passar por vários pontos aqui, ele vai chegar nesse ponto máximo. Nesse ponto máximo, nós continuamos tendo o peso que aponta para baixo. Olha o peso aqui. Como a normal é uma força que é produzida pelo contato de um corpo e uma superfície, esse carrinho ele está empurrando o teto para cima. Por consequência, o teto está empurrando ele para baixo. Então, aqui em cima, ó, a normal aponta para baixo. Muitas pessoas acham que essa normal aponta para cima, mas aí seria contraditório. Afinal de contas, se é uma força de reação, o carrinho empurra o teto para cima, o teto empurra o carrinho para baixo com a força normal. E para cima nós teremos a nossa força centrífuga, uma força que é resultado da... Ela é produzida pelo fato daqui vocês terem um movimento circular. Aqui em cima, nesse ponto máximo, aqui é o ponto mínimo, é o ponto mais baixo, mínimo, e aqui é o ponto máximo. No ponto máximo, olha o que nós vamos ter. Ponto máximo. Você tem uma força para cima, que é a força centrífuga, e duas forças para baixo, que é a força normal mais a força peso. O que você pode estar se perguntando é... A força normal muda dependendo do ponto, o peso muda dependendo do ponto, a força centrífuga muda dependendo do ponto. Bem, o que eu posso te garantir é que se a velocidade for constante aqui nesse movimento, a força centrífuga ela não muda. A força centrífuga está sendo uma só o tempo todo. Aí, ué, como é que então as fórmulas são diferentes? Quem está sendo alterado aí o tempo todo é a normal. Perceba que no ponto mínimo, a normal ela é igual à força centrífuga mais a força peso. No ponto máximo, a normal, é só você passar esse peso para o outro lado. Ó. Ela vai ficar igual à força centrífuga menos o peso. Por consequência, essa normal, no ponto mínimo, ela é muito maior do que a normal no ponto máximo. A normal no ponto mínimo é o somatório da força centrífuga mais o peso. A normal no ponto máximo é a diferença entre a força centrífuga e a força peso. Bem, você sabe que a normal ela não tem uma fórmula fixa. O seu cálculo depende justamente da posição em que o corpo estiver. O peso tem uma fórmula fixa. O peso é calculado multiplicando a massa vezes a gravidade. E a força centrífuga também possui uma fórmula própria, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Um cálculo que é bem específico em física é determinar qual seria a velocidade mínima que o carrinho deveria chegar aqui, ó, nesse ponto, para que ao realizar o looping ele conseguisse realizá-lo completamente sem cair. Não vai dar não, não vai dar não. Vamos, Deus! Vamos, Brasil! Brasil! Eu quero essa galera de pé! A nação brasileira de pé! Velocidade mínima seria a menor velocidade mínima seria a menor velocidade que um carro, um móvel qualquer, conseguiria chegar nesse ponto sem cair. Bom, nesse ponto, nós vimos que a força centrífuga ela ficou igual a normal mais o peso. O que nós vamos entender? Digamos que esse carro passou aqui a 100 km por hora.
e conseguiu fazer o looping perfeitamente. Aí o motorista resolveu arriscar um pouco mais. Ao invés de aumentar, ele diminuiu e foi para 90. Ele percebe que com 90 ele também consegue fazer esse looping. Contudo, não é mais a mesma segurança de antes. O contato entre o carro e o teto não é mais o mesmo. Ele faz com 80 e percebe que o carro quase não toca o teto. Nesse momento, nós atingiríamos a velocidade mínima. Como assim? Ele está reduzindo a velocidade e está influenciando demais nessa forcinha aqui chamada normal. Nós entendemos por velocidade mínima o momento em que esse carro quase não toca o teto. E se ele quase não toca o teto, a normal é quase zero. Quase zero, vou dizer que aqui é zero. Sobraram que forças aqui? Sobraram a força centrífuga e a força peso. Como a forma de força centrífuga é mv ao quadrado sobre o raio, e a forma de peso é massa vezes gravidade, a gente pode cortar essa massinha aqui, ó. E o que resta? Resta. Deixa eu só apagar aqui. Resta que velocidade ao quadrado, essa velocidade a gente vai chamar de velocidade mínima, ela é igual a o produto R vezes G, onde esse quadrado vira raiz, fica velocidade mínima igual a raiz de RG. Bem, se esse móvel passar naquele ponto máximo com essa velocidade, que depende do raio da trajetória, depende da gravidade, é a raiz quadrada disso, esse carro consegue realizar esse looping. Então, por segurança, se você fosse um projetista de montanhas russas, você projetaria a montanha russa, o carrinho, para passar aqui numa velocidade bem maior que isso, 30%, 40%, 50% maior. Então, isso me deixa tranquilo em saber que quanto mais rápido o carrinho da montanha russa estiver, mais seguro eu estou na hora do looping. Vimos a força centrífuga e você pode estar se perguntando assim: e cadê a força centrípeta? Ela não está aí? Olha para essa normal aqui, ó. Essa normal o tempo todo está apontando para onde? Para o centro. Ela está funcionando aqui como força centrípeta. Se o carrinho estivesse aqui, a normal estaria apontando para cá, para o centro. Se o carrinho estivesse aqui, a normal estaria apontando para o centro. Então essa força normal está funcionando como centrípeta. Se houvesse uma balança entre o corpo de quem está sentado nesse carrinho e o carrinho, ia se observar o seguinte, que dependendo da posição, as leituras na balança seriam diferentes. Então, o que eu posso te afirmar é que nesse ponto aqui você estaria empurrando muito o banco para baixo. E nesse ponto aqui em cima, por incrível que pareça, você está de cabeça para baixo, mas haveria leitura na balança. Afinal de contas, existe força centrífuga, existe peso, por consequência, essa normal aqui, ela existe. Perceba que a força centrípeta e a força centrífuga podem ser representadas por outras forças. Nesse caso aqui, a força centrípeta foi representada pela normal. Uma aplicação bem interessante está sendo observada por vocês agora nessa pista de kart, nesta curva bastante fechada. Os carros, ao entrarem na curva, alguns conseguem realizar perfeitamente a curva, outros não. Isso depende de alguns fatores, depende da velocidade de entrada na curva, isso depende da abertura, se foi um raio muito grande ou um raio muito pequeno, pois quem está funcionando como força centrípeta aí é a força de atrito, é ela que aponta para o centro da trajetória, é ela que muda a direção e o sentido da velocidade do carro nessa trajetória. Então, posso afirmar que nesse movimento, quanto maior o raio, menor será a força centrípeta, então menor será a aderência entre o carro e o chão. O que mostra a experiência do piloto é o quanto que ele consegue entrar fechadinho, próximo à zebra da pista. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou direcionar para o estudo da queda livre e da conservação da energia mecânica. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só deixar nos comentários e com muito prazer em responder. Abraço para vocês.